Vamos falar da nossa tigresa aqui, né? Hoje a gente vai falar do Limonaiger GX, né? Que tá aqui até a tampinha dele, ó, Limonaiger GX. Esse vídeo vai ser quase o mesmo daqueles dois ali, meio tipo, meio depressivo, porque eu tô um pouco gripado, vamos dizer assim. E aí tá um pouco ruim. Mas vamos falar logo desse tigre aqui, né? Ele. Não fala, mas hoje eu foco nesse tigre, no caso. Mas o que acontece é o seguinte: eu tenho uma coisa pra dizer primeiro. Esse Purome aqui é o da minha irmã. E eu tenho um discípulo, que é o Deita, né? Eu tenho dois discípulos, o Deita e o Dan, que são dois amigos meus, tá? E, tipo, eles não são só discípulos, né, no caso. E aí ele sempre fica chamando de Tiger, de Limonai, de Limotiger, sei lá. É muito engraçado, mas o nome é Limonaiger. Eu vou botar na tela, tá? Eu vou deixar na tela aí o nome dele. Mas é bem de boa, é só pegar costume. Eu mesmo no começo não sabia falar o nome dele direito, eu fui pegar na mãe, e aí hoje em dia eu falo de boa, tá ligado? É questão de, como é que fala? De você ter o Boroman, tá ligado? Vamos supor, vocês não tem ele, só eu tenho ele. Então eu todo sempre que eu tô falando ali, eu tenho que falar o nome dele e tal. Então já vira costume, tá ligado? Então é mais por costume mesmo. E vamos falar logo desse cara porque eu tô enrolando, só pode. Tá, eu vou fazer ele diferente daqueles dois, porque daqueles dois ali eu quis fazer diferente mesmo, já que era os dois e tal. E eu acho que daquela forma ficou mais rápido do que eu vou fazer agora, mas às vezes nem muda tanto, né? Então, vou falar logo aqui. O núcleo, e eu já aviso, eu vou dar sempre, eu vou tentar dar uns cortes antes de falar das peças, porque eu não fiz isso naqueles ali, e na hora que eu tava editando eu achei um pouco estranho. Mas fazer o que, né? Esse aqui é o núcleo do Limonaiger, um núcleo vertical, tá? Então ele atira as tampinhas em pé. E ele tem um problema. Esse núcleo aqui tem um problemazinho. Que ele tem dois problemas na real. Às vezes ele pode ter até mais e eu esqueci, mas na verdade tem três, são três. Eu tive até que arrumar um aqui em off, antes de começar a gravar. Mas quais que são os problemas? O primeiro problema, ele só consegue atirar essas tampinhas. Esse tipo de tampinha. Mas isso é bom e ruim. Bom, porque é muito fácil de pegar essas tampinhas. E ruim, porque ele fica diferente dos outros. Mas, né, ele perde um pouco de força e tal, mas ele é um tipo speed, não muda tanta coisa. Aqui, foi mal aí. Aí ele tem esse problema que eu falei que ele não consegue atirar esse tipo de tampinha, né? Porque elas são um pouco maior, né? E elas também são um pouco mais rígidas. Só que o que acontece é o seguinte, essas tampinhas são perfeitas pra eles ali. Então foi por isso que eu tô falando que ele tem esse problema, mas não interfere tanto, porque ele é um tipo speed, então, né? Ele só é um speed vertical. Aí tá. E o segundo problema é porque tá vendo que ele tem essa partezinha aqui, ó. Quando eu tava fazendo o núcleo, ele ficou muito aberto. Esse aqui foi o segundo núcleo vertical que eu fiz, porque o primeiro deu errado. Porque na real, eu que fui burro e aí ele deu errado. Porque eu fiz o gatilho como se fosse um daqueles ali, mas o gatilho tem que ficar dessa forma e não assim. Aí deu muito problema e tal, ele também já tava ficando feio. E aí eu fui decidir entregar o núcleo pro Pedro. Então aquele núcleo do Pegasus foi o primeiro núcleo que eu fiz. Então até hoje o Pedro não fez o núcleo vertical, mas ele vai fazer. Vocês podem aguardar. Quem é fã do Pedro pode aguardar, porque ele vai trazer um Boroman muito doido, que é um dos meus favoritos dele, viu? Que eu não vou falar qual que é, mas ele é muito top. E tá uma mecânica muito boa. Aí voltando aqui. Aí eu fui e colei os palitos aqui, ó. São dois palitos. Só que aí eu podia ter colocado até aqui na frente, só que eu pensei que ia atrapalhar. Né? Já que ele é um tipo speed, e aí a tampinha poderia ter mais precisão e tal. E eu não queria que ela tivesse. Mas o que acontece é o seguinte, por eu não ter feito isso, na hora do recarregamento, quando a tampinha entra, ela não cai assim. De vez em quando, a maioria das vezes ela cai assim, mas tem muita chance dela cair meio tortinha, sabe? Ela bater assim, ó. E aí ela travar aqui. Ou senão ela bater aqui e ficar dessa forma aqui, ó. E aí você tem que ajeitar no dedo e empurrar pra frente. Aí você consegue atirar. E tem um quarto problema que eu agora colhi, ele consegue atirar duas tampinhas. Porque esse núcleo foi feito pra tirar duas tampinhas. Só que eu não quis isso. Aí eu que fiz, dei uma modificada nele, mas mesmo assim ele consegue atirar. Ele perde muita força, mas ele consegue atirar duas tampinhas. Tá. E o último problema que eu lembrei que é porque essas abinhas aqui dele eu vou até mudar depois. Eu tô esperando só poder ver o Pedro novamente, pra poder a gente arrumar. Eu quero que ele fique com o encaixe no mesmo Pegasus, porque foi isso que eu arrumei em off, tá até aqui a cola. Porque muitas vezes você já deve ter visto lá no canal do Pedro eu atirando com o Limonine. Ele sempre derruba a cabeça. A cabeça dele sempre cai. E esse é o principal problema. Eu acho que esse é o segundo problema. Ah, e pra ele ser um tiro vertical, ele tem dois encaixes. E tem dois encaixes no pé, pra poder ficar diferente e tal. Agora, vamos falar do... Deixa eu botar aqui pra ficar bonitinho. Vamos falar da cabeça. Porque não pausou, aí eu tive que pausar no meio. Mas aqui, ó. Ele é um tigre, né? Ele é um. Eu sei que não parece um tigre a cabeça dele. Porque era pra ser um tigre de dente, sabe? Só que aí a Anta esqueceu de colar os dentinhos aqui, ó. Mas não se preocupe, na evolução desse carinha aqui, ele vai sim, vai parecer mais um tigre, tá? Ele não parece. Se você só vê que é um tigre, se você tirar a cabeça e apagar ela e botar a cabeça de um tigre, aí você fala que é um tigre. Porque, véi, o tanto de gente que já confundiu isso aqui com tartaruga, dinossauro, vocês não têm noção. Mas é um tigre, tá? Isso aqui é um tigre. Limoniger. Niger não, é Tiger, e aí Tiger é tigre em inglês. Eu só tirei o Ty e coloquei um N de limão. Limon Niger. É simples, mas, pô, complicado, viu? Complicado. E é ela, tá? Eu coloquei até o cíliozinho aqui porque é ela, é a tigresa, não é o tigreso, não. Nem tem. Nossa, pior, né? Qual que é? Como é que fala? É o tigre, o tigreso, a tigre, é o tigre. Eu buguei agora, cabuloso. Meu português foi longe. Tá, é doido. Fala aqui dos pés, que é uma coisa bem simples. São dois encaixes de tampinha pra poder encaixar nessas duas partes. E aí ele tem essa estrutura aqui pra poder ele ter uma base maior. Ele é quase do tamanho da minha mão. Ó. Ele é bem grande essa coisa, ele é bem grande mesmo. Tipo, em comparação aqui com o Ribeirinho, ó, o pé dele, ó, passa dele, daqui eu tô marcando, daqui até aqui, ele ainda passa. Pra vocês verem o tamanho desse pé aqui.
Porque era pra ele suportar megas, né? Só que na época a gente ainda não tinha pensado como fazer megas e a gente tava fazendo aquelas megas junta. E aliás, esse aqui foi o terceiro Boromir que eu fiz, por isso que eu tô fazendo essa ordem, né? Aí o próximo vai ser o de Araizo e depois o Mafalute. Era pra ser o Barry Rex, depois o de Araizo, mas eu falei no vídeo passado que o Barry Rex não é mais canônico. Então eu vou desmontar aquele bicho, eu vou deixar guardado, porque eu vou guardar pelo menos o núcleo e a tampinha, porque eu gosto. Talvez eu deixe ele montar na Starbeast Armor, posso terminar ele só pra deixar ele montar na Starbeast Armor, que é uma coisa linda. Mas fazer o quê? Aqui voltando pros pés, aí ele teria toda essa base pra poder suportar megas, né? Só que aí nós nem colocou, então, né. E aqui tem os dedinhos dele, as garrinhas de tigre. Ele não tem uma base tão grande aqui na frente, ele é mais finão. Só que foi pelo que eu falei, né? Pra suportar megas. Assim. Agora do gatilho, o gatilho dele é um pouco travado, tá? Ele é solto, mas aí de vez em quando ele dá umas engarranchadas nessa parte aqui, ó. Se eu ficar fazendo de vez em quando ele engarrancha. Ele não vai engarranchar agora, porque eu tô... Olha, engarranchou. E aí ele também tem esse coisinha aqui, porque o gatilho dele já quebrou. Aí eu coloquei isso aqui e já tem muito tempo, agora eu tô impressionado como que isso aqui aguentou. Porque, meu amigo, esse aqui quebrou. Aí eu enrolei um papel, amassei ele bem com a isso aqui é cola quente. E taquei Tech Bond nele todinho. E ele tá firme e forte até hoje. Esse gatilho nunca mais quebrou, não tive mais nenhum problema com ele até hoje. Agora, a maior peça aqui dele... Esqueci de tirar a tampinha. Eu nem percebi, velho. Já é costume, tá ligado? A maior peça dele. Olha o tamanho disso aqui. Isso aqui são só os braços desse bicho, tá? São só os braços. Tá descolando aqui e aqui também, mas... Isso não é releve, isso aqui dá pra arrumar. Isso aqui dá pra arrumar de boa. Depois eu arrumo e tal. Aqui dá pra ver os bagulhos de tigre. E eu quero contar um bagulho quando eu for fazer a análise dele. Que é uma coisa muito engraçada, tá? Ele tem aqui as marquinhas e tal. Aqui a Mega, assim, que suporta 4 tampinhas. Mais uma do núcleo. E aí dá... São 3 aqui, mais uma do núcleo, 4. Só que se ele atirasse 2 seria 5. Então, nós releva também. Uma coisa aqui, ó, pra vocês verem. Pra mim fazer todo esse formato aqui e tal, ó. Das pernas do tigre, eu usei tampinha, tá? Então aqui dentro tem uma tampinha, aqui tem outra. E aqui tem outra. Eu usei 3 tampinhas pra fazer. Se você até olhar ali, ó, dá pra ver a vermelhinha. Aqui eu usei uma verdinha. Eu usei verdinha pra poder ficar camuflado ali. Só que aí na frente eu não achei. Aí eu coloquei 2 vermelhas. E ele tem essa partezinha aqui pra encaixar também aqui, ó. Pra fazer as patinhas. Aí as patas de trás já são embutidas. Por isso também que é... Ele é tipo um Barknon invertido. Porque o Barknon, as garras da frente vira as patas da frente, no caso. E as de trás, aí ele não tem as patas da frente no pé. Ele tem só atrás. Aí o dele é o contrário. Ele tem na frente, mas não tem atrás. Porque atrás tá nos braços. E foi um jeito bem cabuloso como é que eu fiz. Um dia eu posso explicar quando eu for fazer se vocês quiserem fazer tutorial de núcleo vertical, mas isso aí nós vemos isso aí, tá? E aí ele tem esse daqui de uma armadura, que eu vou contar depois o porquê dele ter esses bagulho que parecendo asa e tal, é porque é uma armadura. Mas agora eu vou montar esse carinha. Montar ele, a gente pega aqui o núcleo, né? Aqui, pega o gatilho, encaixa. E aí uma coisa aqui que eu falei que eu fiz, que dava pra tirar 2 tampinhas e tal, mas o que eu fiz, na verdade não foi eu que fiz, eu fiz sem propósito, mas foi porque, você lembra que eu falei que o gatilho tava quebrado? Então o gatilho ele fica aqui, então não tem espaço pra ter outra tampinha. Por isso que ele consegue tirar mais outra tampinha, mas Aí a gente pega aqui, eu não tô acreditando nisso, vai, pera aí. Esqueci da tampinha, vamos relevar aqui a tampinha dele, ó. Limon Nugget X, aí a gente vê que o tigrezinho, porque ele também era pra ter uns adesivos aqui, só que eu não colei até hoje, então, né. Mas ele era pra ter esse aqui, aí as presas e tal, só que eu não coloquei. Aí aqui o Limon Nugget X, dá pra ver um limãozinho aqui, eu coloquei 2 limãozinhos, e aqui dos lados eu coloquei como se fosse esse aqui, ó. Entendeu? Aí... Só que aí apagou, porque essa tampinha foi a primeira coisa que eu fiz dele, foi a tampinha. Aí eu deixei numa folha separada, e depois eu fiz ele, e aí eu peguei essa minha tampinha translúcida que eu tava guardando só pra ele. E essa tampinha é linda, na moral, essa tampinha é linda. E aí a tampinha desbotou aqui e tal, e ficou um pouco feio, mas pelo menos tá bonitinho aqui, ó, dá pra ver ele. E é isso que importa. Mas aqui, ó, Limonite X. Agora vamos voltar à montagem. Agora a gente pega os pés, encaixa aqui, ó. Na verdade eu gosto de encaixar os pés por último, mas pega os braços. Encaixa aqui a tampinha do lado, na parte de trás. Pega aqui, encaixa. Pega os pés, encaixa na parte de baixo. Encaixou. E aí agora a gente encaixa a cabeça. Então aqui temos Limonite GX. Só que antes da gente fazer uma revisão, vamos montar esse Starbeast Armor desse cara. Starbeast Armor, eu acho que o áudio provavelmente deve ter ficado cortado, porque meu celular ele tem isso, tipo, se eu falar um segundo antes de eu soltar, ou antes dele soltar, ele dá esse problema de cortar meu áudio. Mas pra montar esse Starbeast Armor, a gente vai pegar aqui os braços. Embaixo da Megas ele tem esse papel aqui, pra poder a gente fazer assim, ó, encaixar como se fosse um trilho, ó. Encaixou, vai ficar assim. A gente abaixa ele, coloca essa parte aqui em cima. Essa daqui pra fazer as garrinhas, né, ali, ó. Pega a cabeça dele e tem um buraco aqui atrás, ó, a gente encaixa. Aqui, peraí aqui. Eu sei que ele não fica tão bonitinho, mas é porque esse Starbeast Armor eu fiz em cima da hora, tá ligado? Quando eu tava fazendo ele. E aí, tipo, eu gostei e tal. E aí eu quis deixar assim mesmo e ficou assim, é isso. A gente puxa a tampinha pra trás, tá? Aí encaixa aqui atrás, ó. Então aqui temos nosso tigrão na Starbeast Armor. Aqui, ó. Vou fazer uma breve análise aqui dele, ó. Dá pra, pelos encaixes no caso, pensar nesses encaixes. Eu só consegui pensar depois de eu já ter feito ele. E aí eu fiquei pensando, tipo, como que eu posso fazer Starbeast Armor dele? E eu fiquei tentando só montar, tá ligado, aleatoriamente. Igual eu fiz com o Liberinho.
né? E eu falei, mano, eu já sei o que eu vou fazer. Aí eu fui, peguei o gatilho, vi que ele encaixava aqui atrás, eu falei, vou encaixar aqui atrás. Quando eu peguei o pé dele, eu coloquei ele dessa forma aqui que ele tá agora, né? Só que ele não tinha encaixe, então eu falei, mano, se eu fizer um encaixe. Aí eu fiz um encaixe que tava aqui embaixo, que tá segurando, e aí eu só adaptei a cabeça dele pra poder encaixar na tampinha e montar esse Stabcharm dele. E é uma das mais fixas que eu tenho, tá? Senão, eu acho que ela é a mais fixa, a segunda mais fixa é a do Liberinho, e a um pouco mais soltinha é a do Diarais, porque ele fica em pezão e aí o peso tá todo em cima. Tipo, o encaixe dela é muito bom, ela é muito firme. Só que eu tô falando na questão de, tipo, você vai desmontar fácil. Eu ficar balançando aqui, ele não vai desmontar fácil. Agora o Diarais não pode nem balançar, senão ele tomba. Agora vamos montar aqui a... Eu esqueci de falar um bagulho, agora que eu lembrei, eu ia falar um bagulho aqui, mas deixa. Eu esqueci de falar um negócio aqui. Como eu esqueci de colar os dentinhos dele, quando ele tá assim, ó, ele não lembra tanto. Aí foi por isso que o povo confundiu com tartaruga e dinossauro. É mais por causa da Stabcharm. Isso aqui é mais uma curiosidade do que uma coisa que eu esqueci, mas é. E ele também tem as orelhinhas pra trás, eu esqueci de falar essas duas coisas. Mas agora vamos voltar pro cara aqui, né? Voltando aqui agora, nós temos o Limonark. Agora podemos fazer uma análise dele. Errei muito aqui, velho. Foi feio esse vídeo, na moral, velho. Na moral, que coisa horrorosa. Tá, mas voltando. Limonark, como eu falei, né, é um tigre da bebida limão. Mas, como eu já falei essas características, eu vou mais contar uma curiosidade aqui também, né? Outra curiosidade. Foi o que eu falei na hora que eu tava explicando. De por que ele tem isso aqui. Isso aqui, na real, eu vou ver se eu consigo passar uma imagem dele no projeto original. Porque o que acontece é o seguinte. Ele era pra ter uma... Era pra ser só um tigre com a Megasin vermelha. Por que uma Megasin vermelha e um tigre verde com listra amarela? Porque ele é baseado no tigre do anime, barra desenho, He-Man, tá ligado? O tigre lá do He-Man, que ele era escurão e tal. Era pra ter a cor dele, eu ia até deixar mais escura. Só que na hora que eu tava pintando com esse verde, eu gostei tanto que eu quis deixar ele nesse verde aqui. Mas aí pra não tirar aquela característica do tigre do He-Man, que tem uma armadura, eu coloquei isso aqui, pra gente também conseguir ter uma pegada mais satisfatória com ele, né? Conseguir ter uma pegada muito boa. E pra poder ele também ficar parecendo uma armadura, pra poder lembrar o tigre do He-Man. E aí é por isso que ele usa isso aqui e tal, a cor dele, das listras amarelas. E tal, e também remete ao limão verde e ao limão amarelo. Aí limonada, então eu gostei disso, tá ligado? É uma curiosidade que ele tem, que é um segredo, né? Mas eu acho que tá na hora de passar pro disparo, né? Vamos dar uns tirinhos com esse cara e ver do que ele é capaz. A bublé. Eu fiz esse desafio aqui, vou fazer 2 desafios com ele. Um de corredor, né, pra testar a precisão. Talvez eu possa fazer 3 pra testar a força, mas como eu falei, né, um speed, ele não vai ter força pra isso. Mas deixa eu recarregar ele aqui, né, com as tampinhas, e ele vai ter um disparo com tampinha de metal. Então ela tá aqui reservada pra ele. Pericap, Barbaros, go! Carrega, tá, engarranchou. Deu um problema que eu falei dele engarranchar em cima daquele palito lá que eu falei. Eu não vou ir tão rápido com ele. Caiu a cabeça. Eu falei, o problema dele é só essa cabeça aqui, velho. Ele é tão lindo, mas aí a cabeça dele é esse problema. Caraca, onde é que a tampinha foi? Então, continuando aqui, ó, foi dar uma ajeitada nele também. Tem esses alvos aqui, eles são pote de tinta, só que eles estão vazio. E aí pra você ver que ele realmente não tem força. Agora pra tampinha de metal, caiu lá embaixo. Eu vou falar nada. Eu vou dar um tiro aqui com essa aqui só pra vocês verem, tá? Ela tem engarrancho aqui. Saiu bem mais forte. E é por isso que eu não gosto de usar essa tampinha. Porque além do recarregamento com ela ser ruim, a precisão dele piora e o tiro vira uma merda, né? Então é melhor deixar pra lá. Vamos fazer o corredor logo. Vou ter só 4 tiros nesse corredor, tá? Então vão ser só 4 tiros. Se eu errar, errei. Se não, né? Vou só ajeitar aqui as tampinhas, o recarregamento, porque eu falei. Olha, eu vou mostrar isso aqui. A cabeça dele até caiu. Olha isso aqui. Olha isso aqui, velho. Nossa, na moral, que raiva que ele dá quando isso acontece. O problema dele é só isso. Só que como eu fiz ele, né, a estrutura de recarregamento dele pra minha irmã, aí por isso que ele não é tão bom. Deixa eu dar uma ajeitada aqui no corredor. Você já pode saber que ele vai derrubar. Eu falei. Eu avisei. Ele não é preciso. E nem... Eu acho que agora ele ficou com um pouco de raiva de mim, porque as 3 passou no corredor. Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o nosso Limonag aqui, nosso tigrinho. E eu espero que vocês não se importem com o tanto de erro que teve nesse vídeo, porque eu tô um pouco ruim, como eu falei no começo, eu tô gripado, então complica, tá ligado? Mas eu espero que vocês tenham gostado de conhecer nosso tigrinho aqui, né? E a próxima review, que é a de quarta, vai ser do nosso mano Limonag, de Araizo. E na sexta da semana que vem, no caso, né? Vai ser... Eu tô gravando esse vídeo no sábado, então na próxima semana tá saindo na quarta o vídeo do Liberinho. E aí na sexta vai sair o dele, que é esse vídeo que eu tô gravando agora. E aí na outra semana vai sair o do Horizon e o do Mafalute, que eu já terminei. Só falta colar os adesivos na Megasin. Ele tá até ali no cantinho. Mas isso é pra outro vídeo, então... Até mais!